A Bela e os Mistérios da Fera. Dois grandes feiticeiros disputavam a reitoria da Universidade da Magia Primária, Logos e Etos. Eles zombavam do castigo que tinha sido imposto ao príncipe. Ele tinha sido muito mais rigoroso com o pai dele. Bela estava entediada, não suportava a vida fútil da corte, por isso o príncipe resolveu lhe dar uma escola de presente. O que ele não sabia é que neste terreno estava escondido um portal, e a dona era uma fada exilada, que tinha sua filha Valentine como a única e legítima herdeira. Passado alguns meses, a escola ficou pronta e Bela foi presenteada. Ela escolheu muitos professores, mas em especial um incomodou o príncipe, Luiz. Ele era muito inteligente, um professor de história que conhecia línguas antigas. Era tão belo quanto o príncipe e realmente tinha um interesse especial por Bela. Por isso, o príncipe resolveu se livrar dele. Logo pela manhã, o príncipe foi à casa de Luiz e pediu para que ele fosse embora. Contudo, ficou esperando Bela para que ela lhe dissesse que o professor havia pedido demissão. Mas Bela não chegou. Ela havia ficado na escola contando história para os seus alunos, lendo seu livro predileto. Mas surgiu uma palavra que ela não conseguia pronunciar. E a menina Valentine, uma de suas alunas, sem saber por quê, percebeu que conseguiria falar aquelas palavras. E ela e Bela pronunciaram juntas. Alaraia, Regis, Quitam, Benite, Cores, Laste. Bela, Valentine e os meninos Jean e Joseph foram sugados para dentro do solo, que amoleceu embaixo de seus pés. Quando Bela acordou, viu 5 meninos a olhando com muita curiosidade. Ela não conhecia nenhum deles. Não eram as crianças para as quais ela estava lendo. Repentinamente, apareceu Auguste, o ex-funcionário do pai de Bela, um homem muito desagradável. Disse que era seu marido e que aquelas crianças eram seus filhos e a levou carregada para casa. Depois de um dia cheio de confusões, anoiteceu. Bela aproveitou e fugiu. Auguste logo percebeu e a perseguiu até que Bela resolveu enfrentá-lo. E quanto mais ela se defendia, mais ele ficava menor. Então ela viu que ele era do tamanho do medo dela. Quando ela parou de temê-lo, ele desapareceu. Nesse momento, olhos cor de fogo cintilaram na mata. Era Naira, a ninfa, irmã da mãe de Valentine, que tinha planejado ficar com o livro mágico e manter Bela e as meninas Valentine presa nessa dimensão. Seus planos não haviam dado muito certo. Enquanto isso, no reino, o príncipe foi tirar satisfação com Luiz, achando que ele havia raptado Bela, que não tinha chegado em casa. Luiz se mostrou surpreso e algumas mães também apareceram para reclamar porque as crianças tinham sumido e que elas haviam ido na escola e encontrado inscrições estranhíssimas na parede, que não conseguiram traduzir. Luiz disse que talvez ele pudesse traduzir. E assim foram todos para a escola. Quando Luiz conseguiu finalmente traduzir os escritos, ele, o príncipe, os lacaios e a governanta foram levados para uma outra dimensão. Mas o problema é que ali, naquela dimensão, os sentimentos das pessoas modificavam tudo o que acontecia ao redor. E o príncipe não estava assim muito satisfeito por estar ao lado do Luiz, seu adversário. Naquela dimensão, os medos e as invejas faziam grandes modificações e atrapalhavam muito o que eles vieram fazer, que era procurar Bela e as crianças. O príncipe perguntou, viu que todos sofriam problemas, menos Luiz. Ele perguntou o que ele tinha medo e o que ele mais gostava. Ele falou, meu medo é ficar sozinho. Meu desejo é ser você, ter Bela para mim. O príncipe ficou irado, emudeceu com tanta franqueza, mas decidiu seguir adiante. Usou o espelho para ver onde Bela estava e visualizou um campo de narcisos lindos, muito coloridos. As crianças que tinham ido com Bela também estavam brincando ali, apesar de não estar perto dela. E Bela e Valentine tentavam ler o livro para encontrar uma saída daquele mundo.
Luiz também observava a cena e disse que isso não era bom, porque ao meio-dia ele tinha traduzido que os narcisos envolviam uma ninfa imortal e começavam a sugar sua beleza. Só que essas ninfas tinham um mau costume de empurrar os humanos de grande beleza para serem sugados no seu lugar. E que se Bela e as crianças estivessem lá nesse momento, não conseguiriam escapar, pois não eram imortais. Eles se apressaram, caminharam por horas, até que exaustos adormeceram. Na manhã seguinte, Luiz acordou e viu que tinha sido transformado num sósia do príncipe, deixando todos confusos com a feiticeria. Mas perceberam que ele tinha sido vítima de sua própria inveja. Mas será que isso era bom? Ou não? Como o príncipe conseguiu controlar sua fúria, a feiticeira resolveu ajudá-los e providenciou luz para que Luiz conseguisse ler os hieroglifos. E eles finalmente chegaram ao lugar onde Bela e as crianças estavam. Contudo, quando pisaram na grama, o solo virou um mármore e as placas do terreno começaram a se afastar, formando um triângulo equilátero, aquele que tem os 3 ladinhos iguais. O príncipe e Luiz foram separados por uma ventania que levou Luiz para o vértice do triângulo, e o lugar ficou cada vez mais apertado. A governanta, Oliver e Leonardo, de repente, apareceram do lado de Joseph e Jean, as crianças, e todos foram sugados para o lado direito do triângulo, onde havia uma sala que foi vedada por uma enorme porta. E o ar começava a ficar raro, faltar. Bela e Valentine ficaram do lado esquerdo do triângulo, alheias a tudo o que estava ocorrendo e caminhando tranquilamente em direção ao campo de narcisos. Valentine não percebeu que seu amuleto havia caído no chão. Eles mal sabiam que faltava poucos minutos para o meio-dia e para que os narcisos despertassem para se alimentar da beleza de Bela e de Valentine. O príncipe ficou atônito no centro do triângulo. Ele não foi para nenhum dos 3 lados. Estava no centro, sem compreender o que estava acontecendo. De repente, enormes placas de cristal formaram uma caixa em volta dele. Ele ficou preso e viu que não tinha forças para sair de lá e que não poderia ajudar os seus amigos. Então, ele gritou pela feiticeira, implorou para que ela ajudasse, que ele se transformasse numa fera, pudesse quebrar ali, sair e ajudar os seus amigos. Mas quem apareceu foi o implacável Etos. Você quer ser fera para salvar seus amigos e o seu amor? Contudo, terá que optar. Poderá salvar seus amigos ou a beleza de Bela. Preste atenção na opção que fará, pois de uma dependerá o sucesso das outras. Um pergaminho aparece na frente de Henry, se desenrola e ele lê. Henry era o nome do príncipe. O portal dessa dimensão só poderá ser aberto com a sua imagem humana, Alteza, juntamente com uma flor. 2. Para abrir a porta de pedra que veda a sala onde estão presas a criança, a governanta, Oliver e Leonardo, seus amigos, você precisará da força da fera. E para que elas passem pela porta, terá que pronunciar corretamente os hieroglifos que estão na parede ao lado. Para cada pronúncia errada, uma vida perdida. Para cada pronúncia certa, uma vida salva. Simples assim.
Você deve manter a porta erguida até que a última pessoa passe para o outro lado do rio. Não essa margem que você está. A outra. Se salvar Luiz, como ele está com a sua aparência, pelo seu sósia, você será uma fera. E ele poderá conquistar o amor de Bela. Você ainda tem mais uma opção. Poderá salvar apenas Bela. Basta buscá-la. Você e ela sairão e não se lembrarão de nada. O triângulo libertará os demais para que vivam eternamente nessa dimensão. Essas são as regras, Alteza. Você decide. O príncipe ficou consternado, respirou e disse: Eu quero ser fera novamente. Olhou para o vértice do triângulo e viu Luiz, seu sósia. Opta por salvá-lo primeiro. Da sua pronúncia correta dependia a vida dos outros. Após, a fera corre até a porta que veda a sala onde estão a governanta, as crianças e os seus amigos. Levanta a porta. Luiz lê os hieroglifos que estavam na parede. E a fera repete suas palavras. E assim, um a um de seus amigos conseguem saindo. Luiz lê novamente o hieroglifo. Leonardo avisa que faltam 5 minutos para o meio-dia. Luiz sai correndo para o lado esquerdo do triângulo para salvar Bela. Espertinho. Sem que a fera pudesse fazer nada, pois ainda tinha que repetir corretamente as palavras, as últimas que Luiz tinha pronunciado, e ainda tinha que continuar sustentando a porta, porque eles ainda não tinham atravessado até a outra parte do rio, e ele tinha que segurar aquilo até que eles chegassem na outra margem. E ficou observando Luiz ir salvar a sua amada, que, logo que o viu, se atirou em seus braços. E quando ele ia beijá-la, escutaram os gritos de Valentim. Ela estava sendo sugada, agarrada pelos narcisos. Luiz deixou Bela, saiu correndo e tentou salvar a menina. Bela também se enfriou. Se embolaram no meio dos narcisos, tentando salvá-la. Mas Luiz e Bela também eram muito belos. E os narcisos passaram a sugar a beleza deles também. Nesse momento, logo soprou no ouvido da fera. Vá, ainda há tempo, você pode salvá-los. Mas eu tenho que sustentar a porta. Uma atitude certa abre novas portas. Pode ir. A feiticeira permitiu que a fera fosse salvar a Bela. E ela lhe disse mais ainda. Os narcisos só enxergam a beleza exterior. Você está com a beleza? Não, você é uma fera. Ele não vai sugar você. Vá, corra, agora. Ele foi. Ao chegar à outra margem do rio, ele ficou sem saber o que fazer. Ele viu. Valentine sendo estrangulada, Bela sendo sugada e Luiz não se preocupava assim tanto também, envelhecendo rapidamente. Bela seria a sua primeira opção, mas ele percebeu que se ele salvasse primeiramente Bela, Valentine não sobreviveria. E ele teve que optar por alguém que pudesse salvá-la. Então, a Bela, desculpe, a fera, optou em jogar Luiz primeiramente para o outro lado do rio. Assim que Luiz chegou lá, a fera voltou e pegou o Valentine. Carregou a menina delicadamente nos braços e levou-a até o outro lado. Entregou para ela
Louise disse: atravesse a margem com ela, agora! E só depois ele voltou para pegar Bela. Sim, só Luiz poderia ter força para carregar Valentim desfalecido. E só Fera que poderia voltar para pegar a Bela. Ele não poderia ter arremessado a menina como fez com ele. Quando a Fera chegou do outro lado do rio, com a Bela nos braços, ela estava envelhecida. Ele ficou muito triste, mas ele ainda tinha um anel mágico que tinha sido dado no começo. Um presente da feiticeira, por ele não ter agredido o bendito do Luiz. Ele pensou, agora posso salvar a beleza de Bela. Mas quando ele viu o lado, Valentina estava quase morta. Ele pediu perdão ao seu amor. Colocou o anel sobre o peito de Valentina. O anel foi absorvido pela pele da menina e no lugar surgiu uma tatuagem, no formato de uma flor de lis. Logo após, a menina abriu os olhos e ele pôde ver que ela tinha lindos olhos cor de violeta. Um brilho incomum. Bela também despertou. A Fera a abraçou e contou que optou pela vida de Valentine, ao invés de pela sua beleza. Ela disse que não teria o perdoado se ele tivesse agido de forma diferente. Bela, Valentine e Luiz saíram. Leram as palavras mágicas juntos. Os livros se fundiram e eles já estavam saindo do portal. Quando eles estavam quase saindo, apareceu Naira, querendo impedir a saída deles. Mas Etos e Locos apareceram e disseram que a prova estava terminada. Logo que atravessaram o portal, a Fera voltou a se tornar um lindo príncipe. Mas Bela continuou velha e Luiz também. Valentine foi para os braços dos pais e as crianças também. Passado muito tempo, Bela e o príncipe continuavam juntos. Ele continuava a amando, mesmo ela estando envelhecida. Mas ele nunca deixou de procurar uma saída para aquilo. Belo dia, ele lembrou de um diário que a mãe havia deixado e resolveu lê-lo. Lá ele descobriu que seu pai havia prendido a fada, aquela, a primeira, que tinha dado os poderes para que ela pudesse sobreviver. Essa é uma história que eu não contei. Sim, é a história de por que a Fera virou fera. Sim, ela foi criada por um pai terrível que teve a dessensatez, a canalice de trancar a fada do reino lá daquela magia. Enrolei, né? Pois é. Essa é uma outra história que eu conto num outro dia. Mas como essa aqui terminou? O príncipe achou a coroa de Miriade, que era a coroa do reino das flores. Entregou a Valentine. Quando ele entregou essa menina, o anel que ela tinha no peito saiu. E também a flor que ela tinha no braço, que era uma tatuagem, flutuou e foi até o rosto de Bela. Assim que a flor a tocou, ela se tornou jovem novamente. E como é um conto, todos viveram felizes para todo sempre.